Convidar o pastor Márcio aqui. Vou ficar aqui desse lado aqui. Quero parabenizar aqui a equipe aqui, o time aqui do Herbert Dias. Foi uma bênção. Amém, pessoal? Hoje o nosso culto da Aliança Jovem vai ser de uma forma diferente, né, pastor Márcio? É verdade, Gustavo. E nós estamos felizes, nós estamos aqui reunidos aqui para, na verdade, não sei se é debater, mas conversar um pouco sobre algo muito importante, que é sobre teologia e sobre adoração. Mas antes da gente começar, tem pessoas que não sabem, mas eu e o pastor Márcio, nós estudamos teologia na mesma faculdade. Então nós somos... Quase terminando. Né? Nós estamos quase terminando nossa faculdade de teologia. A pastora Laura está ali também, com a nossa Baby Harp, também está fazendo teologia. E a gente quer, na verdade, compartilhar um pouco daquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estamos aprendendo. E eu estava conversando ali com o pastor Márcio. O nosso desejo maior, através desse culto aqui, é trazer, na verdade, um despertamento para que as pessoas possam sentir o desejo, a atração e a alegria de mergulhar no conhecimento da glória de Deus, que tem tudo a ver teologia com adoração. Afinal de contas, nós só adoramos a quem nós conhecemos. É verdade. Amém? Amém, galera. Graças e paz. É uma alegria para a gente estar aqui com vocês, falando algo que é tão íntimo do nosso coração. E eu acho que eu sou mais grato ainda por ser o pastor Gustavo aqui comigo, porque além de ser um amigo que Deus me entregou, uma família que eu admiro assim profundamente, também é alguém apaixonado, assim como eu, e a gente está nesse caminho. Só que a gente quer abordar, talvez um pouco diferente esse culto. Você está vendo a gente sentado aqui, mas entenda, meus irmãos, não existe nenhum atalho para a vida com Deus. Eu creio que esse é um culto que a gente quer lhe capacitar, é maravilhoso. Uma pregação profética é maravilhoso. Quando há gritos, quando há o que lhe impulsiona, onde há um louvor mais denso. Mas a hora da gente parar um pouco. Porque eu entendo que a gente está passando por um tempo de crise. São tempos difíceis. Não é só uma crise de saúde, não é só uma crise econômica, também uma crise política, uma crise pessoal, uma crise de corações. Eu sei que são tempos difíceis. E quando a gente olha, eu acho que o pastor Gustavo vai concordar, a gente é bombardeado por tanta informação, tanta notícia, que a gente às vezes sufoca. Tem horas que eu estou em casa e é tanta opinião, é tanto método, é tanta solução, é tanta desgraça, e a gente às vezes engole seco e fala assim: Senhor, qual é o fundamento que vai me fazer permanecer nesse tempo? E eu não consigo entender outro, a não ser a palavra de Deus. E é isso que nós queremos falar para você, mas entenda. É uma abordagem totalmente voltada para a sua vida pessoal. Um texto que eu sempre lembro é Romanos 15, no versículo 4, fala assim que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que através da paciência e da graça das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, eu creio que esse é um tempo onde eu preciso me agarrar naquilo que a palavra do Senhor fala, e entender que o que vai determinar o método e quanto eu posso ser usado pelo Senhor, não é onde Deus vai deixar, Ele já quer. Não é o inimigo, ele não tem o poder de me paralisar, mas onde a minha vontade, o meu desejo de conhecer esse Deus vai me levar. Eu começo, pastor Gustavo, com uma frase, na verdade uma pergunta, que foi feita para um teólogo, um homem de Deus que marcou uma geração chamado A.W. Tozer. Certa vez foi perguntado para ele: pastor, o que é mais importante? Conhecer, ler a Bíblia ou orar? E ele, como mestre, ele devolveu com outra pergunta: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? É esse que nós precisamos entender, que à medida que a gente está sendo usado por Deus, Ele está nos transformando, é à medida que essa palavra, do jeito mais simples possível, eu me apego a ela. A minha preocupação não é a versão bíblica que você usa, se a sua Bíblia é grande ou é pequena, quantas horas você passa por dia com sua palavra, isso tudo é detalhe. Mas se isso aqui tem mudado a sua história. Sabe, pastor Gustavo, a gente cuida de crianças também. E uma vez, meu coração se entristeceu muito. Porque chegou uma criança da rede, para mim, da nossa rede, e falou assim: tio, queria lhe falar um negócio. Começou a contar alguns problemas da vida dele. E ele falou assim: tio, eu parei de ler a Bíblia. Porque eu via que meu pai lia todo dia e não mudava nada na vida dele. Isso, diante do Senhor aqui nessa igreja. Uma criança chegar, e é duro.
Então a medida é, não só quanto eu leio, mas isso tem produzido fervor, fé, esperança no meu coração. Martinho Lutero tinha uma frase. Ele falava assim, que um dia sem meditar nas Escrituras é um dia perdido. E eu quero lhe perguntar, pastor Gustavo, começando essa nossa conversa. O que tem a ver a palavra de Deus, o conhecimento dela e um avivamento pessoal? Um avivamento que a gente está falando tanto. Mas qual é a relação entre Bíblia e uma vida avivada? Eu acho muito interessante essa frase de A.W. Tozer. É uma frase muito conhecida, né? O que é mais importante, oração ou leitura da palavra, né? O que é mais importante, adoração ou palavra? E às vezes pessoas, elas preferem um ou outro. E na verdade, irmãos, qual é a asa mais importante do pássaro? A esquerda ou a direita? E a adoração com a leitura da palavra, a adoração com teologia, elas estão, na verdade, interligadas entre si. Porque na verdade não tem como você adorar um Deus a quem você não conhece. Então, na verdade, nós precisamos primeiramente da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mergulhar, buscar, sabe, o pão de cada dia, que é o verbo vivo que desceu do céu, que é Jesus, que está nas Escrituras. Eu tenho uma frase que eu carrego na minha vida, que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. Nesse tempo onde você ouve tantas coisas absurdas na internet, como o pastor Márcio começou a falar aqui, no começo da conversa, que falou, a gente ouve tantas coisas na internet, é uma pessoa falando isso, outra pessoa falando aquilo, e às vezes a gente não sabe quem ouvir. E às vezes eu percebo muitas pessoas dentro da igreja perdidas porque falta o fundamento. E o fundamento é Jesus Cristo. O fundamento é a palavra. E se você não tem esse fundamento, você é levado por toda vento de doutrina. Então você precisa ser enraizado na palavra. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sou avivado. Porque é impossível, pastor Márcio, é impossível eu conhecer Jesus através da palavra. É impossível eu mergulhar na palavra de Deus e eu não ser transformado e eu não ser apaixonado por Jesus. Sabe por que às vezes falta paixão no seu coração por Jesus? Sabe por que às vezes você vive uma vida fria? É porque você não tem mergulhado na palavra de Deus. Você precisa conhecer Jesus através das Escrituras. Mas um outro ponto muito importante aqui que o pastor Márcio falou, que ele deu até um exemplo, né? Olha, tem pessoas que lêem a Bíblia, mas não é alterado nada nele. Porque existem duas formas para você ler a Bíblia. Ou você lê a Bíblia como um religioso, atrás de informações, ou você lê a Bíblia, sabe, procurando revelações. Esse livro você pode ler como um livro qualquer, mas se você buscar nesse livro um tesouro perdido, se você buscar esse livro como uma fonte de revelação, a sua vida nunca mais será a mesma. Então, o ponto que chave aqui em relação ao avivamento com o conhecimento da palavra, eu quero te dizer uma coisa: se você buscar revelação na palavra de Deus, automaticamente o seu caráter, automaticamente os seus desejos, as suas vontades serão alteradas. Entendeu? Por que às vezes falta paixão no seu coração por Jesus? É porque falta conhecer Jesus. E não existe outra forma, outra maneira de se conhecer Jesus. Ou é através da oração, ou é através da palavra de Deus. Você precisa buscar as duas coisas. Nem só a oração e nem a palavra, mas as duas coisas. É como se fosse a massa de um bolo, sabe? Para você fazer um bolo, você precisa ter todos os ingredientes ali para você fazer aquele bolo. Então, na verdade, nós precisamos da palavra e nós precisamos ter uma vida de oração. As duas coisas estão interligadas uma na outra. É incrível essa relação, porque a gente às vezes, a gente estava até comentando ali, acho que o melhor da conversa a gente já teve ali atrás, mas quando Paulo escreve lá para os Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, uma frase que a gente às vezes entende muito mal, ele fala assim que a letra mata. E muitas vezes a gente pega isso para a nossa vida e fala, olha, eu não vou, porque teologia é coisa de gente fria. Teologia é coisa de velhos que escrevem livros, eu quero manifestar Deus. E na verdade, pastor, teologia é a palavra de Deus operando através de nós. Teologia é o estudo que entende o conhecimento de Deus. É olhar para a palavra de Deus e, como o pastor Gustavo falou muito bem, irmãos, entender que ela é a palavra de Deus. Entender que a Bíblia, de fato, é a boca de Deus. E sabe,
não é querendo julgar, apontar, mas muitos de nós buscamos um romper na nossa vida, achando que ele vai vir de eventos. A gente aprende muita coisa em eventos. É maravilhoso estar, eu gosto, sinto falta, meu coração. Tem dias que eu fico tão triste por estar longe do ajuntamento da igreja local. Foi aqui que eu encontrei um destino. Foi na igreja local que eu encontrei uma família. E é duro estar longe, mas irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é nossa. Tem um teólogo chamado R.C. Sproul, ele tem um livro incrível, que fala assim, todos somos teólogos, o nome do livro dele. Onde o mestre, ele tenta explicar que a teologia, a palavra de Deus, ela é nossa. Por muito tempo, a gente fez essa dicotomia entre aquele que é da palavra e aquele que é do poder, como se isso fosse possível. Olha, eu gosto da palavra de Deus, eu gosto de ler a Bíblia. Não, eu gosto do poder, porque, meus irmãos, se eu dissocio uma coisa com a outra, eu gero um cristianismo fraco, uma fé superficial, aquela fé que não é apegada a uma base segura. Uma frase que eu trago no meu coração, até falei para o Gustavo, não sei se é minha ou se eu vi em algum lugar, que fala assim que o adorador, que tem uma vida longe da palavra, ele vira um místico. E que o estudioso da palavra, sem uma vida de adoração, ele vira um fariseu, ele vira um religioso. Porque eu preciso entender que a firmeza que eu procuro, ela não se dá em atalhos. Não se faz um homem de Deus em atalhos. Eu não gero um homem de Deus em 1 mês, em 2 meses, em 6 meses. É uma vida. Pegando essa palavra do modo mais simples. Tem um cara chamado F.W. Faber, eu não lembro o nome do livro dele que eu li, mas ele escreve assim, eu lembro muito dessa frase, está até anotado em algum lugar da minha Bíblia, que ele escreve assim, que o melhor meio, o melhor combustível para adoração é um conhecimento profundo do Senhor. Quando ele queima e ele é bem alimentado, ele escreve, ele queima longamente. Em cima disso eu queria lhe fazer outra pergunta, pastor. Qual é o caminho? Nós somos uma geração que queima para o Senhor. Nós somos uma geração que conhece o Senhor. Nós somos um país evangelizado. Nós somos a geração com menos desculpas da história. Até John Piper escreve que no final dos tempos as redes sociais vão servir de testemunho para dizer que nós tínhamos tempo para buscar o Senhor. Mas então a geração queima, mas eu pergunto, como é que um jovem pode queimar longamente, como esse cara escreveu? Como é que um jovem, qual o fundamento da vida que faz um jovem queimar, não por um evento, não por um mês, mas por uma vida toda? Na verdade, essa é a maior preocupação da nossa geração. Muitas pessoas começam bem, talvez, principalmente quando é começo do ano, todo mundo faz aquela promessa de ler a Bíblia toda, e quando dá na terceira semana, já começa a esquecer de ler uns capítulos, né? Eu vou orar todo dia 30 minutos, aí passa depois de um mês, já não começa, já não continua com aquela disciplina. Inclusive, eu escrevi um texto há uns dias atrás, falando sobre o que é mais importante, né? Intensidade ou constância? E, na verdade, pegando aqui a chaves aqui que o pastor Márcio falou, eu achei interessante alguns pontos que ele levantou aqui. Primeiramente, sobre a questão da teologia, onde muitos fazem a separação, que falam, não, teologia é só para quem é pastor. Isso. Irmãos, eu só quero responder primeiramente uma coisa. Teologia não é para pastor. Teologia é para quem ama a Deus. Teologia não é só para quem é da palavra. Sabe? Eu quero que vocês entendam que e tire, quebre esse falso ensinamento que quem é da palavra, quem é pregador, ele precisa ler muito a Bíblia. E quem canta não precisa ler a Bíblia. Irmãos, isso é uma heresia, isso é um pecado. Porque você só pode cantar, por exemplo, daquilo de quem você conhece. E o grande problema, a gente trabalha com adoração, a gente trabalha com louvor, é que existem músicos e cantores que eles só repetem aquilo que os artistas estão cantando. Mas eles cantam sem uma revelação. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda hoje, teologia, irmãos, nós precisamos buscar isso. Sim. Na essência. Teologia não é para pastor, teologia não é só para as pessoas que são consagradas, teologia é para quem tem fome de Deus. Sabe, o meu desejo de teologia é para quem limpa o banheiro, teologia é para quem guarda ali os carros, teologia é para todos nós, E um grande problema que hoje a igreja é fraca na palavra, por quê? Como o pastor Márcio falou, porque às vezes tem pessoas que vivem de eventos.
e não vive de um relacionamento diário, profundo, gerado no lugar secreto. Eu quero te dizer uma coisa, parabéns, eu sei que você já foi em muitos eventos que são de Deus, conferências que são de Deus, nós mesmos já realizamos muitas conferências, que foi, sabe, céu na terra, mas eu quero te dizer uma coisa, conferência, evento não sustenta ninguém. Sim. Primeira coisa, conferência não vai te sustentar, você não vai conseguir ir muito longe. Porque o que depende de você ter uma vida constante na presença de Deus, na palavra de Deus, não é o culto de domingo. O culto de domingo ele pode até te dar um empurrão, mas na verdade é tudo aquilo que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E o grande problema da nossa geração, pastor Márcio, é que, por que muitos não são constantes? É porque às vezes eles não sentem. Tipo, mas hoje eu não estou sentindo de ler a Bíblia. Mas eu não estou sentindo de orar. Irmãos, nós não somos um povo que somos movidos pelas emoções. Você não pode ser movido pelas suas emoções. Você é movido pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. E o Espírito Santo de Deus tem fome de Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, primeira coisa que eu quero falar, teologia para todos. Teologia para todos. Nós não podemos fazer essa dicotomia. Outra coisa, como podemos ser constantes? Simples. É simples. Você que come todo dia, nós que somos um pouquinho mais gordinhos que eu, no caso, eu como todo dia, o Herbert também está ali assistindo também, porque não é só porque a gente precisa se alimentar, mas porque nós gostamos de comer. Gosta ou não gosta, o Herbert? Todo mundo gosta de comer. A pergunta é, você gosta da Bíblia? Você ama a Bíblia? Você ama a palavra de Deus? Uma outra mentira que o pastor até citou aqui, é que muitas pessoas interpretam aquele versículo lá em 2 Coríntios, que fala, olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica, então eu não posso estudar muito a Bíblia, porque senão eu posso ficar doido. Irmãos, a letra mata não tem nada a ver em leitura da Bíblia ou ler livros. Essa letra mata que o apóstolo Paulo está falando, está relacionada à letra que está simbolizando a lei de Moisés, e não a letra da palavra de Deus. Então eu quero te deixar uma coisa bem clara, nós precisamos mergulhar em Deus. Agora, o ponto-chave aqui dessa pergunta do pastor Márcio, como ser constante, irmãos? Como ser constante? O primeiro ponto para que eu possa lhe auxiliar para você se tornar um homem de Deus constante é não ser guiado pelas suas emoções. Você não pode ler a Bíblia quando você tem vontade. Você vai ler quando mesmo você não sente vontade, você vai ler. Mas hoje eu não estou a fim de orar. Você vai orar mesmo quando você não está a fim de orar. Sabe por quê, pastor Márcio? Porque o coração do homem ele é enganoso. Sim. E eu não posso ser guiado pelas minhas emoções. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus que está dentro de mim. E a palavra de Deus ela é tão viva, que quanto mais eu como da palavra de Deus, mais eu desejo a palavra de Deus. Quanto mais eu oro, mais eu sinto desejo de orar. É algo natural, sabe? É porque às vezes você não sente tanta vontade de ler a Bíblia, porque qual foi a última vez que você pegou na Bíblia? Essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. Segundo, irmãos, nós só somos constantes, de fato, quando nós somos apaixonados. E esse é um ponto-chave. Eu quero que você se apaixone pela palavra de Deus. Eu quero que você se apaixone por uma vida de oração. Você precisa ser apaixonado. Sabe, eu quero fazer uma comparação. Você lembra quando você começou a namorar, como você se apaixonou pela primeira vez? Quando você se apaixonou por uma garota, você queria ver ela todos os dias. Você sabe qual é o grande problema nosso? É que muitas pessoas estão na igreja e elas não têm mais a paixão por Jesus. Elas não têm mais o desejo por Jesus. E o meu desejo aqui, meu e do pastor Márcio nesta noite, é que através desse bate-papo, a gente possa te incendiar de alguma forma. Sim. Te incendiar ao ponto de, cara, eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Cara, eu preciso conhecer Jesus. O problema, eu até estava conversando com o pastor Márcio ali atrás, que o problema é que muitas pessoas perderam a paixão por Jesus, é porque colocaram as suas expectativas, a sua esperança apenas em pregadores. Porque sempre espera pelo culto de domingo. Não, eu não preciso ler a Bíblia, porque o pastor Nonato vai ter uma palavra de Deus para mim. Não, eu não preciso ler a Bíblia, porque na célula vai ter a palavra. Não, você precisa experimentar o pão vivo que desceu do céu. Sabe, eu quero te pedir um favor, pare de terceirizar o seu relacionamento com Deus. Pare de colocar, sabe, o seu relacionamento com Deus através do seu pastor, do seu líder de célula.
O seu pastor tem uma revelação, o pastor Márcio, ele tem uma revelação de Deus, eu tenho uma revelação de Deus, mas está na hora de você ter uma revelação de Deus. Sabe, por isso que o salmista fala o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Quer ser constante? Você precisa provar, experimentar da presença de Deus, e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Então, eu acho que a gente concorda nesse primeiro momento que o grande propósito do conhecimento de Deus, da teologia, é a adoração. Uma coisa não se dissocia com a outra. Então, o propósito da adoração, de conhecer Deus, eu entendo, não é somente de eu adquirir uma informação dele, mas eu desfrutar intimidade com ele. Olha o que a gente está tentando transpassar aqui nesses poucos momentos, poucos minutos que a gente tem junto, é que não tem como, irmãos, não tem como a gente viver uma vida cristã madura, verdadeira, longe da palavra de Deus. O que me impressiona é que às vezes a gente é teimoso nesse sentido. E muitas vezes a gente está aí pedindo coisas para Deus que Ele já nos entregou. Ou simplesmente lendo a palavra de Deus e nos esquecendo, meus irmãos. Lembro muito de um homem chamado Gregório McNulty, um homem que marcou as nossas vidas aqui. Um saudoso profeta, um homem das ruas, um homem apaixonado. E ele se lamentava em alguns sermões sobre uma geração que muitas vezes perdia o prazer de você pegar a sua Bíblia. Você está entendendo isso? Levar ela para o seu secreto, colocar ela sobre o seu peito, colocar ela em cima de uma mesa, colocar ela no chão, e você ali entender que é Deus falando com você. O mesmo salmo que o pastor Gustavo citou, o Salmo 34, o mesmo salmo que fala que eu preciso provar e que Deus é bom, é o salmo também que termina falando que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra delas. Então, é o propósito eu pegar essa palavra e não somente lê-la para adquirir uma informação, ou para cumprir a minha agenda, a minha tabela, a minha leitura anual e colocar ela pendurada numa estante e só domingo que vem. Mas eu pegar essa palavra, irmãos, e extrair daqui vida. Eu tirar daqui vida, eu ler algo, eu entender algo e falar, olha, isso aqui é Deus falando para mim. Porque Hernandes Dias Lopes fala que quando eu leio esse livro, eu sou sempre mais lido do que leio. E essa é uma realidade. Como é que eu vou querer ser útil para Deus se eu não me submeto ao processo dele? Meus irmãos, entendam, um homem e uma mulher de Deus, ele não é construído num ano, num final de semana, numa leitura bíblica, ele é construído na constância. E falando nisso, pastor, nós precisamos tocar sempre nesse ponto e reforçar. Revelação de Deus, ele vem quando eu busco ele. Parece ser tão óbvio. Parece ser tão óbvio a gente falar que eu preciso priorizar aquilo que é mais importante, mas nunca é demais falar. Porque eu não posso viver esse cristianismo sem Bíblia. Adoração tem tudo a ver com teologia, porque a adoração ela flui do conhecimento de Deus. A adoração ela flui de um coração que percebe o favor de Deus. Tem um pastor americano que ele fala assim que adoração é um amor que responde um amor. Eu adoro quem eu conheço. Sim. Uma vez tem um diálogo muito conhecido da Bíblia, Mateus 4. Quando Jesus ele encontra a mulher samaritana, a mulher lá do poço de Jacó. E ele fala uma frase para ela que precisa estar carimbada no nosso coração. Ele fala assim, olha, vocês adoram quem vocês não conhecem. Mateus 4, 22. Mas nós adoramos quem a gente conhece. E aí fica a pergunta, não é confronto, mas é um ponto-chave, é um desafio. Ei, você tem dedicado a sua vida a conhecer esse Deus? Não aquilo que o outro fala, mas aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Só Ele, você e a sua palavra. Como é necessário, porque a gente não pode achar que o que vai me alimentar é aquilo que outros dizem. Isaías 6 é um exemplo muito legal, pastor Gustavo. Isaías, ele vê Deus. Ele tem uma revelação de Deus. E quando Isaías vê Deus, o que acontece com ele? Ele fala, ai de mim, porque eu sou pecador. Ai de mim, encontrei o meu pecado. Porque eu só consigo entender quem eu sou e qual estado que eu estou quando eu olho para Deus. Então não tem como eu imaginar cristianismo sem Bíblia. Se adoração é a resposta de eu conheço Deus. Por isso, meu irmão, eu lhe convido, nosso propósito é só um. É que você ame a palavra do Senhor, porque é isso que transformou a nossa vida. A minha vida foi mudada, pastor Gustavo, pela palavra de Deus. Aleluia. Eu fui ganho para o Senhor, onde muitos perderam a fé numa faculdade, dentro de uma universidade. Foi ali que eu fui encontrado para o Senhor. Amém. Mas sabe o que fez a diferença da minha vida?
Não foi somente um culto público, eu nem ia tanto para a igreja nesse tempo. Mas onde eu me propus a entender se Deus ele é real e se a Bíblia é a palavra de Deus, ele pode se revelar a mim. Meus irmãos, teologia é para todo mundo. Teologia é para todos nós. Eu quero lhe desafiar a entender que você só consegue atribuir valor para aquilo que você conhece. Não tem como você amar o Senhor se você não conhece Ele. Esse é um tempo que a gente precisa desesperadamente de um fundamento, de firmeza, de um lugar para descansar. E meus irmãos, se eu leio a Bíblia como eu estou lendo um manual, um livro de história, um livro comum, isso vai passar. Mas quando eu abro na minha Bíblia, por exemplo, pegar aqui o Salmo 139, um dos versículos que tem martelado meu coração essa semana. Salmo 139, 17 fala assim: Senhor, como são preciosos para mim os teus pensamentos. Quão é grande a soma deles. Eu falo, uau. Isso aqui não pode passar batido, isso aqui tudo mais que a Bíblia fala, irmãos. Como uma palavra comum lançada ao vento. Como algo que eu li, que eu falo beleza e viro as costas. Mas como algo que transforma e me faz crer de verdade que Deus ele tem pensamentos preciosos para mim. Que Deus ele cuida da minha história. Então, eu quero lhe desafiar nesses dias. Tempo, eu sei que a gente está tendo mais ainda. Nosso problema nunca foi falta de tempo, né, pastor? Nosso problema nunca foi falta de tempo. Mas que você pegue a sua Bíblia do jeito mais simples que você conhece. Essa Bíblia mesmo que você tem em casa, que você tem no aplicativo do seu celular. E nós somos a geração que mais conhecimento tem de Deus. E a geração que tem menos desculpa. É por isso que meu coração pesa em falar disso. Mas que você se aplique a encontrar Jesus nela. É só isso. É encontrar Jesus nessa palavra e entender que a solução que você precisa é Ele. Que aqui tem vida. Que se você espremer essa Bíblia, você torcer ela, que pinga fogo e sangue. Sim. Que o grande propósito que homens e mulheres de Deus morreram foi para que essa palavra tivesse até nós. O grande propósito da reforma que nos fez o que somos hoje foi devolver a Bíblia para o povo. Então, irmãos, não tem essa separação. Eu adoro quem eu conheço. Não tem como eu adorar um Deus que eu não conheço. E quanto mais eu conheço meu Deus, quanto mais eu entendo tanto que Ele me ama e que Ele me quer, quanto mais eu entendo que os planos dEle para mim são importantes e que eu faço parte do plano dEle, quanto mais eu entendo que eu preciso adorar Ele, meus irmãos, mais eu amo. Sabe uma frase minha, eu anotei na minha Bíblia essa semana no meu devocional. O Senhor falou ao meu coração de uma forma muito doce. Ele falou assim, me trouxe a orar o seguinte: Senhor, quanto mais eu te conheço, mais eu te exalto. E quanto mais eu te exalto, mais eu me encontro. Porque nós somos criados para isso, irmãos. É para desfrutar Deus, para conhecer Deus. Você, nesse tempo sem culto presencial, tem servido para uma coisa. O pastor Gustavo falou isso. Nós não precisamos de mediadores, nós só temos um, que é Jesus. Nós não precisamos de intermediários. Nós não precisamos que venha um sacerdote e leve a palavra de Deus a nós. É maravilhoso. E eu digo isso, pastor, como alguém que é completamente apaixonado pela igreja local. Mas eu falo, ei, você precisa entender algo. A palavra de Deus está à sua disposição. Pare de viver de revelação dos outros. A palavra de Deus não é para homens especiais. A palavra de Deus não é para homens iluminados mais do que outros, é para nós. C.S. Lewis falava que Jesus ele nunca se fez de filósofo diante de um camponês. Ele falava aquilo que o povo precisava ouvir. E esse mesmo Jesus, ele está aí com você. Esse mesmo Jesus, ele prometeu lá em João 14 que ele iria, mas que ele deixaria o Espírito. E ele está aí morando em você, a partir do momento que você deposita a sua confiança em Cristo. Então esse Espírito, ele é capaz. Meus irmãos, não existe essa diferenciação. Não existe essa divisão, né, pastor? Não existe, não existe. Pegando essa mensagem maravilhosa de João capítulo 4, onde Jesus tem um encontro maravilhoso com essa mulher samaritana, ali foi um momento ímpar na vida daquela mulher. Aquela mulher religiosa, quando ela encontra com Jesus, a pergunta que ela faz é o seguinte: aonde que nós devemos adorar? É ali ou aqui? É em Samaria ou em Jerusalém? E aí Jesus dá uma tirada nela e fala: minha filha, não é nem Samaria e nem Jerusalém.
porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Onde é que eu vou adorar? É no culto da Aliança Jovem, é no culto da Aliança Teen, é no culto da Aliança Kids, é no culto de domingo? Meu querido, a adoração precisa sair dentro de você, é de dentro para fora. E uma das passagens mais lindas sobre adoração é quando Jesus encontra com essa mulher e fala: olha, você não sabe quem vocês adoram. Nós conhecemos quem nós adoramos, vocês não conhecem quem vocês adoram. Então, esse é um ponto-chave. Por quê? Porque eu acredito, irmãos, que o caminho de uma adoração é, para você conhecer a Deus, para você adorar a Deus, você precisa conhecer a Deus. E para você conhecer a Deus, você precisa se relacionar com Deus. Não existe conhecimento sem relacionamento. Então, não é uma questão de uma oração, não é uma questão, pastor Márcio, de um culto ou de um congresso, de uma conferência. Não, é uma questão de relacionamento diário. Ninguém conhece uma pessoa da noite para o dia. Então, se você deseja ser avivado, se você deseja ser sedento por Deus, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. É uma vida diária de entrega, é uma vida de paixão, é uma vida de busca pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus. Então, assim, isso tudo está ligado na adoração, e essa adoração está ligada à eternidade. João 17, versículo 3 diz o seguinte, que a vida eterna é esta, que conheça a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? É conhecer a Deus. Como é que nós conhecemos a Deus? Através da palavra. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu adoro. Quanto menos conhecimento de Deus, menos eu adoro. Sabe por que às vezes a sua adoração está rasa? É porque o seu conhecimento de Deus está raso. Porque é como se você fosse conhecer uma pessoa. Eu sempre dou esse tipo de exemplo. Sabe, quando você está talvez na fila de um banco e você encontra uma pessoa que você não tem muita experiência, aí você fala: ei, tudo bem, está quente hoje? Está quente, Mas aí o assunto acaba. Por isso que muitas vezes você vai orar diante de Deus, e você ora, quando você acha, cara, eu orei pelo menos umas 2 horas, quando você olha aqui para o relógio, cara, só foi 3 minutos, e eu não tenho mais assunto para falar com Deus. Por quê? Porque falta conhecimento. Eu quero que você mergulhe no conhecimento de Deus, sabe? A palavra de Deus fala lá em Oséias, que conhecereis e prosseguireis em conhecer o Senhor, sabe? Eu conheço, e quanto mais eu conheço, eu prossigo conhecendo. Ninguém conhece a Deus através de um culto, ou através de um seminário, ou através até mesmo de uma faculdade de teologia que nós estamos fazendo. Por quê? Porque é algo diário, é uma experiência diária, entendeu? Então, sim, eu quero te incentivar nesta noite, te incentivar a você não esperar pelo próximo culto que vai ter presencial aqui na Igreja Nova Aliança. Sabe, o grande problema é que a gente sempre espera pelo próximo evento. Nós sempre esperamos pelo próximo culto, como aquela mulher samaritana. Mas, Senhor, aonde é que eu tenho que adorar? É aqui em Samaria ou em Jerusalém? Ela estava preocupada com o lugar. E os religiosos sempre se preocupam com o lugar. Os religiosos se preocupam com o lugar, mas esquecem do principal, que é a essência. Então, eu quero que você entenda essa verdade, que você possa mergulhar na palavra de Deus, que você possa conhecer Jesus de uma forma profunda, e a sua vida de oração, de adoração, nunca mais será a mesma. Amém. A gente vai começar a encerrar, irmãos. Eu vou só complementar aí, daqui a pouquinho o pastor Gustavo encerra e ora por nós, ora pela sua vida, mas eu quero que você ouça algo. No livro de Josué, no capítulo 1, Deus ele dá uma ordem para Josué: se aposte da terra prometida. E Deus libera uma palavra ao coração de Josué: cara, seja forte e seja corajoso. Mas é interessante que logo após isso, Deus fala para Josué em um versículo: Josué, seja forte e corajoso. No outro versículo ele fala o quê? Versículo 8: não deixe de meditar nas palavras desse livro e não deixe de falar delas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nele. Sabe o que a gente entende disso? Não existe modo de eu continuar caminhando com Deus de forma corajosa sem olhar para a palavra de Deus. Nesse tempo de crise, o que você precisa é de revelação do Senhor e entender que você já tem a segurança que realmente conta, e ela está na palavra. Sabe, o meu pedido é que eu encerro.
O meu pedido é que você pegue a sua palavra, talvez você tenha que, assim como o sacerdote Ilquias, lá em 2 Reis, redescobrir a sua palavra na sua casa. Encontre ela do jeito mais simples e mais objetivo e mais transparente possível. Olhe para ela e peça: Senhor, me mostra quem o Senhor é. Tem uma revelação de Deus esperando para ser entregue a você. Tem pessoas que vão beber da fonte que você vai entregar para elas. Sabe por que eu nunca me preocupei, pastor Gustavo, com aquilo que eu não entendo da palavra? O que nós não entendemos aqui é muito pouco. Eu não me preocupo com as profecias de Apocalipse. Eu não me preocupo com as profecias de Ezequiel. Eu não me preocupo com as semanas de Daniel. Tudo isso a gente vai entender um dia de forma clara, porque nós vamos estar com Ele. Mas sabe o que me preocupa? É quando eu leio algo que eu entendo muito bem e que meu coração ele reluta, ele não quer aplicar. Quando eu leio algo muito claro nesse livro, eu sei que eu ainda estou falhando. Sabe, o avivamento vai vir na sua vida quando você aliar esses 2 pontos que a gente está falando aqui essa noite. Sim. Não tem atalhos, não tem concessões, não tem atalhos para o reino de Deus, porque a grande tentação de Jesus, de que Satanás entregou para Jesus foi o quê? Um atalho. Uma coroa sem uma cruz, por 3 vezes na palavra. Lá no deserto, através de Pedro, quando Pedro falou: olha, Senhor, eu não vou deixar você passar por isso. E lá quando Jesus já estava pregado na cruz e aquele soldado falou: olha, se tu é Deus, desce daí e te salva. Para Jesus foi oferecido um atalho, e muitas vezes para nós é um atalho. Sabe qual é a grande cilada do diabo para essa geração? Me escute. Não é somente a tentação, mas é a perda de tempo. Porque quando você peca e cai, se você vai para o Senhor confiadamente, de coração aberto, e se arrepende, decide se arrepender, e vai para os pés de Jesus pedir perdão, Ele lhe perdoa porque Ele é bom e fiel. Mas uma coisa que Deus ele não pode fazer voltar para a sua história é o tempo que Satanás rouba. Por isso, galera, é um tempo da gente sair. O nosso pastor, o pastor Raimundo Nato, tem nos pedido o tempo todo: gente, nós vamos sair desse tempo aprovados pelo Senhor. Então decida ouvir Deus através da palavra. Eu entendo que essa palavra muda. As pessoas podem atacar o cristianismo do jeito que for, de todos os meios possíveis, mas uma coisa nós temos certeza: caminhar com Deus muda vidas. Essa palavra muda corações, essa palavra altera a sua forma, essa palavra transforma. E Jesus, Ele é especialista em transformação. A gente estava falando hoje do primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação de água em vinho. Jesus é especialista em transformar substâncias. Ele é especialista em transformar a sua história. Mas, irmãos, entenda. É naqueles momentos que ninguém está vendo, onde o homem de Deus, que todo mundo vai ver, está sendo gerado. É onde só você precisa de um lugar e de um tempo. É você e a sua palavra, onde não tem plateia, onde não tem público, onde ninguém está vendo, é só você e a sua Bíblia. Lá no seu secreto, adorando, queimando lenha para o Senhor e declarando: ah, Senhor, eu prefiro a tua porção. Ah, Senhor, eu entendo que nessa palavra ela não é obsoleta, mas ela é absoluta. Eu creio que a tua palavra é fonte de vida. Então, meu irmão, eu quero finalizar com isso. Eu quero te convidar a redescobrir a palavra do Senhor na sua história. É ela que vai determinar onde você vai, a sua fidelidade. É um sacerdote que intercede e que guerreia com a palavra. É alguém que conhece a Bíblia, mas que busca em oração entender e discernir essa palavra. Ah, meus irmãos, eu lhe garanto que em nome de Jesus a sua história vai ser alterada. Amém, pastor? Amém. Nós vamos estar orando aqui para encerrar. E aproveitando as palavras do pastor Márcio, aproveite esse tempo de quarentena. Eu quero que você saia desse tempo com mais conhecimento da presença de Deus. Eu quero que você experimente o sobrenatural de Deus nesses dias, através de uma busca diária com o Senhor. Deus está te dando oportunidade para você descobrir algo profundo em Deus. Deus está te dando tempo suficiente. Eu quero que você saia daqui, desse tempo de quarentena, muito mais forte e muito mais profundo do que quando você entrou nesse lugar, nesse tempo. Você tem tempo suficiente. Então, por favor, gaste os seus dias na Bíblia, na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a solução para esses dias. Eu creio. É só a palavra de Deus. E eu quero orar hoje, nesta noite.